Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal Rota do Asfalto, pessoal. E hoje esse vídeo aqui ele é exclusivamente dedicado a um carro que a maioria, pelo menos a maioria de vocês aí que acompanham o nosso canal já deve conhecer, que é o nosso Ford Del Rey, né? Como vocês sabem, o Del Rey ele é um carro que ele está conosco aqui há vários anos. Esse ano aqui vai fazer 29 anos que esse carro está com a gente. Nós até apresentamos um vídeo aí do ano passado, ele completando o 500 mil de quilômetros rodados. Hoje já está até com um pouquinho mais do que isso, a gente viajou mais além desses 500 mil quilômetros, né? E vocês devem ter visto também em vídeos anteriores que nós paramos esse carro alguns meses atrás para fazer uma manutenção periódica nele. E é exatamente sobre isso que a gente quer falar, a respeito dessa manutenção. Eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês nesse vídeo, não que nos outros não seja importante, mas a gente vai falar uma coisa muito bacana. A gente vai revelar um grande segredo aqui sobre a longevidade do Del Rey e principalmente dele ter atingido esses mais de 500 mil quilômetros rodados de uma forma tão saudável. Então é exatamente hoje aí que a gente vai passar alguns detalhes aí para vocês de como esse carro chegou e atingiu essa quilometragem da forma tão saudável como ele tem se apresentado. Então pessoal, para quem está chegando agora no canal, deve conhecer muito mais a Belina do que o Del Rey, na verdade, né? Porque os últimos vídeos têm focado muito a nossa Belina, né? Mas a verdade é que o nosso Del Rey, ele tem um histórico muito mais extenso de viagens que a Belina tem, né? Então, com esse carro aqui, nós já estivemos no Uruguai, já estivemos na Argentina 2 vezes, já estivemos no Chile, já cruzamos a América do Sul de leste a oeste, 9 estados do Brasil. E como eu falei há pouco aí, né, ele acaba de ultrapassar a marca de 500 mil quilômetros rodados. E em função disso, uma pergunta que muita gente fez e faz para nós, né? Fala, e aí, vocês nunca abriram esse motor? Né? O carro está com 500 mil quilômetros, nunca abriram esse motor? A resposta é, abrimos sim, pessoal, várias vezes. Então isso, não que ele tenha apresentado defeitos e a gente tenha retificado o motor várias vezes, mas a desmontagem dos elementos desse motor, não só do motor, mas do carro todo, e a manutenção periódica, que é o grande segredo desse carro nunca ter deixado a gente na mão, né? Então a gente nunca ficou na estrada com ele, nem com a Belina, nem com qualquer um outro carro que nós temos, né? Então nós temos aqui o costume de fazer aquela manutenção preventiva, que é aquela que a maioria das pessoas faz, né, ao longo do ano aí, né, que é troca de óleo, troca de filtros, troca de rolamentos, né? Mas nós também temos o costume de pelo menos uma vez por ano parar o carro e fazer uma manutenção um pouco maior, né? E aí vocês estão vendo aqui que essa manutenção ela foi até um pouco além, né, daquela manutenção corriqueira, né, que nós chamamos essa manutenção maior. A gente desmontou quase o motor todo do carro. Ah, vocês fazem isso todo ano vocês desmontam quase o motor inteiro do carro? Não. A gente faz aquilo que a gente julga ser necessário. Então, em um determinado ano, por exemplo, o foco pode ser a suspensão, porque a gente vê necessidade de fazer uma longa manutenção, uma manutenção maior na suspensão. Na outra pode ser o sistema de transmissão e assim por diante. O que ajuda a gente ordenar essa manutenção maior é que a gente também tem o costume de fazer anotações com toda a manutenção que a gente faz no carro, né? Então cada elemento que a gente troca, a gente vai lá, marca a quilometragem, a data que fez, e com isso a gente consegue controlar muito bem a manutenção preventiva no carro, porque o objetivo é que eu falei para vocês, não é fazer o carro atravessar vários quilômetros e poder dizer com aquele orgulho de falar, né? Ah, esse carro aqui eu andei milhares de quilômetros e nunca fez nada. Não é esse, né? E também o objetivo é usar o carro e nunca ficar na mão, né? Nunca o carro quebrar num lugar difícil, um lugar com baixa estrutura e ter aquela sensação desagradável de você estar a quilômetros de distância com o seu carro e ter que voltar com ele rebocado, né? Às vezes o custo de uma remoção dessa não paga o preço do automóvel, né? Então a gente evita ao máximo esse tipo de situação, fazendo essa manutenção preventiva e essa manutenção que a gente costuma fazer uma vez por ano, essa manutenção maior,
que é o que eu queria falar para vocês aqui, que é exatamente essa situação aqui que o nosso Del Rey está enfrentando nesse momento. E se a gente estiver prevendo para o carro a participação dele numa grande expedição nossa, né? Aí é claro que a manutenção vai ser maior. E aí a gente não vai focar só naquele item que tem necessário, que a gente julga ser necessário. Aí nós vamos abordar motor, transmissão, suspensão, freio, né? Sempre com aquela preocupação do carro nunca deixar a gente na mão num lugar remoto, um lugar distante, num outro país, pior ainda, né? Bom, se vocês voltarem alguns vídeos atrás aí, quem acompanha o canal deve se lembrar também que esse carro ele está parado aqui, já está entrando no 3º mês. Você fala, pô, será que essa manutenção é tão grande assim para o carro ficar 3 meses parado? Não, a gente teria terminado isso aqui mais rapidamente se a gente tivesse essa prioridade. O que acontece é que nós trabalhamos aqui, nós temos outros trabalhos aqui, né, com carros dos clientes nossos e outras atividades que a gente desenvolve aqui na Rota do Asfalto. E como esse carro é um carro nosso, ele pode esperar todo esse tempo, né? Claro que se é um carro do cliente, a gente tem um compromisso maior com o cliente em termos de prazo e a gente vai tentar seguir aquele cronograma. Como o carro é nosso, a gente se reserva ao direito de deixar o carro parado e o bom e velho Del Rey acabou ficando aguardando a gente aí o momento ideal para a gente dar sequência na manutenção dele. Bom, pessoal, então agora que vocês já sabem o conceito do nosso trabalho, vamos falar então mais objetivamente o que a gente pretende fazer aqui no nosso Del Rey. Ó, pessoal, então a primeira remoção de componentes que nós fizemos aqui, como vocês estão vendo, foi cabeçote, coletor de escapamento, coletor de admissão. Por que nós fizemos a remoção, né, desses elementos aqui, né? Alguma coisa está funcionando mal? Não, estava tudo funcionando perfeitamente. Mas todo esse conjunto aí, ele estava aqui a pelo menos uns 100 mil quilômetros, né? Então era natural que tivesse pelo menos uma carbonização. Mas poderia ter tido também um desgaste, né? Algum desgaste, alguma trinca em alguns elementos que a gente queria avaliar. E a única forma foi fazendo a remoção. Então, tirando, né, os coletores e principalmente o cabeçote, ó, a gente já conseguiu ter acesso à cabeça dos pistões, que nós já fizemos a limpeza. Ele tinha uma crosta de carbonização aqui por cima, né? Que é claro que vai interferir no funcionamento do carro. Então tudo isso daí já foi eliminado. A gente conseguiu também avaliar as paredes dos cilindros, né, para ver se não existia alguma fissura, alguma trinca. Também nada disso daí foi constatado. Então, pessoal, como é bacana a gente fazer a desmontagem, né, como as vantagens da gente fazer uma desmontagem desses componentes. Essa lateral aqui do motor, a gente consegue ver facilmente, né, daquele outro lado lá, né? Agora, esse lado aqui, ó, se você não tirar os coletores, você não consegue visualizar. Então, isso daqui, não só para fazer uma inspeção, mas para fazer uma limpeza, né? A gente não costuma ficar pintando, tá? Não foi esse o momento, o objetivo, né? E sim fazer uma limpeza e uma avaliação. Então, fazendo a remoção, você consegue ter todo o acesso a toda essa região lateral aqui do bloco, né? Agora a gente só tem que tomar cuidado, né? Porque você sabe como é que é, né? Essa desmontagem acaba virando alguma coisa compulsiva. Quando você vê, você acabou desmontando mais do que precisava. Muito importante também registrar, né, de onde cada componente saiu, para depois ele voltar para o lugar novamente, substituído se for o caso, né? E não começar a perder parafuso, perder peça, né? Então toda essa atenção aí quando a gente faz a desmontagem, tem que tomar cuidado e não se empolgar demais e acabar perdendo, não perder o foco, não perder o lógico da coisa, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, pessoal, né? Mas que todo mundo já deve ter percebido, né? Tiramos o capô do carro, né? Então o Del Rey ele tem essa, não só o Del Rey, mas a grande maioria dos carros, quando a gente vai fazer uma manutenção maior assim, né? É uma coisa muito conveniente. Mas fazer a remoção do capô, que é uma coisa muito simples de fazer. Eu diria que todo carro que bascula o capô para frente, é mais importante ainda que tire, né? Porque ele dificulta, né? A gente está mexendo nas coisas. Se é aquele carro que vira da frente para trás, ainda você consegue ter um acesso maior. Mas a vantagem é que é muito fácil fazer essa remoção. Então é uma coisa que a gente faz com muita frequência aqui na linha Del Rey Corcel.
vai fazer a manutenção no motor, arranca o capô, facilita bastante e evita de fazer risco, marca na pintura. Os periféricos, né, nós tiramos todos, é claro, né? Então alternador, motor de partida saiu também, vai ser um momento que a gente vai fazer uma revisão neles. E radiador, né? Radiador nós tiramos, não só o radiador, mas todo o sistema de arrefecimento, né? Como ventoinha, como bomba de água também, né? E aqui na frente, como vocês estão vendo, nós tiramos aquela tampa frontal que tem aqui, onde dá acesso ao kit de distribuição. Esse nós removemos completamente, né? O kit de distribuição a gente vai falar um pouco mais a respeito, mas é um elemento que a gente viu necessidade de fazer a substituição. Necessidade não porque o carro estava apresentando problema, necessidade em função do tempo e da quilometragem que esse componente está aí. Esse vai ser um que a gente vai falar com um pouquinho mais de calma aí para vocês se sensibilizarem da necessidade de a gente estar fazendo a substituição desse kit. E aí ao longo do nosso bate-papo vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai detalhar aqui para vocês. Vocês vão entender a necessidade de a gente estar fazendo a troca desse kit de distribuição. Ó pessoal, uma remoção que talvez o ângulo não seja o ideal, mas vocês vão ver melhor, é a parte de baixo do motor. Nós tiramos o cárter dele. O objetivo de tirar o cárter, claro, né, mais uma vez fazer uma inspeção, ali a gente teve acesso a toda a parte inferior do motor, com isso nós conseguimos avaliar bronzina, virabrequim, acesso à bomba de óleo também, né? Claro, a limpeza do cárter também é uma coisa que a gente vai fazer, né? A substituição da junta, né? Mas tudo isso é coisa que a gente vai detalhar melhor para vocês a hora que chegar o momento da gente fazer a montagem dessa parte inferior aí do motor. Bom pessoal, vocês viram aí que nós usamos aí o kit da Aplique Resolite, né? Esse kit ele é composto pelas duas engrenagens, o esticador de corrente, a corrente, a junta da tampa e o retentor da tampa também, né? Bom pessoal, por que nós estamos fazendo a substituição desse kit? Eu vou explicar para vocês o princípio da existência desse componente, vocês vão entender perfeitamente por que a gente está trocando, né? Então, a função desse kit, pessoal, é determinar o exato momento que a centelha de cada vela vai ocorrer. Naquele momento que o pistão está em PMS, em ponto morto superior, fazendo a compressão do combustível, é exatamente naquele momento que a centelha tem que vir. Então a gente tem que olhar esse kit aqui e imaginar que isso aqui funciona mais ou menos como um mecanismo de um relógio. Se essa sincronia se isso for mal instalado, com certeza o funcionamento vai ficar totalmente irregular do carro, se é que o carro vai funcionar. Por que a gente está fazendo a substituição dele? Com o desgaste, com o tempo, né, é uma peça mecânica, tem abrasão mecânica aí, né? Então, naturalmente, os desgastes eles vão acontecer ao longo do tempo. Então, isso vai fazer com que esse mecanismo não seja tão perfeito quanto com uma peça nova. Por isso que a gente está fazendo a substituição. Aliás, esse daqui talvez seja um dos grandes trunfos desse motor aqui sobre os motores que tem a distribuição feita por correia dentada. Então, como aqui é por corrente, isso daqui é muito mais resistente do que uma correia de borracha que é sujeita a um desgaste muito mais acelerado do que uma corrente, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Vimos aí o conceito, a extensão do trabalho aí que a gente vai fazer, né? Uma parte pequena dessa manutenção, que é a troca do kit de distribuição, pequena, mas extremamente significativa, né? E fiquem de olho nos vídeos aí, a gente ainda vai gerar, esse trabalho aqui ainda vai gerar bastante conteúdo aí para vocês verem. Então pessoal, gostou do vídeo? Deixa seu like. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos aí, fiquem de olho aí que muita coisa bacana aí vai acontecer aí na manutenção do nosso velho Del Rey.